Então, algumas observações. Primeiro, o mapa de holonomia sempre leva o ponto P0 no ponto P1, né? Porque você acompanha a folha, né? Particular, se o ponto for o mesmo, o caminho for um caminho fechado, que é o que a gente vai querer fazer, o ponto é um ponto fixo do mapa, né? Particular. Particular, se P0 é igual a P1, tal ponto é um ponto fixo. Tá bom? A segunda observação é que você pode fazer o caminho inverso, né? Você faz o mesmo caminho, mas na orientação inversa, né? Aquele que vai não de P0 para P1, mas de P1 para P0. Né? Lembra quando você tem dois pontos, você pode ir daqui aqui por um caminho, gama, mas você pode voltar, né? Seria o... Só trocar o parâmetro, né? Ao invés de t, colocar um menos t no parâmetro de gama, e o que você vai ter é o mesmo mapa, só que inversa, né? F de gama menos 1. A holonomia do caminho gama menos 1 seria o inverso do mapa F gama. Tá bom? Isso é claro, né? Você faz em cada carta folheada, tá bom? A terceira observação, e que F é um diff, né, pela propriedade anterior, eu já sei que F é de classe CR, porque em cada carta folheada é um mapa de classe CR, uma composição de mapas de classe CR, né, então F gama é um diff. Diffeomorfismo, né, da mesma classe de diferenciabilidade que a foliação. Quarta observação é que se eu fizer uma pequena deformação do caminho, o mapa é o mesmo. O que significa uma pequena deformação? Significa que, com os pontos fixos, né? Então, se gama tio é uma pequena deformação, ou seja, é um caminho, mas que em todo momento fica muito próximo de gama. O que significa isso? Por exemplo, pode significar que você pode cobrir sempre os dois pela mesma cadeia, quer dizer, a cadeia subordinada ao primeiro caminho sempre contém o segundo, né? Ao longo de todo o traço do segundo caminho. Então, se gama tio é uma deformação pequena, ou seja, sempre fica muito próxima em algum sentido, né? Pequena. De gama. Então, eu posso cobrir os dois pela mesma cadeia de abertos subordinados, tá bom? Então, a aplicação de holonomia é a mesma. Aqui eu não disse com extremidades fixas, né? Pequena, é uma deformação pequena de gama com extremidades fixas. Gama tio de 0 é igual a gama de 0, para que a transversal seja a mesma, né? Tá bom? Simplesmente você pega a mesma cadeia subordinada e a transversal, né? Cada cadeia subordinada, as placas vão ser as mesmas para os dois caminhos, né? Se eu pego um ponto aqui, eu vou ter a placa que vai bater no outro. O levantamento das placas é o mesmo para os dois. Tá bom? Porque é a mesma cadeia de abertos
que funciona para os dois caminhos. Então, se eu deformar um pouquinho, o mapa de holonomia não muda. Tá certo? Essa é a propriedade importante. Tá? Agora, o que acontece se você tem um caminho fechado e você pega duas transversais distintas? Você tem aqui um caminho fechado e você pega duas transversais distintas. Pega aqui uma, sigma, pega outra, pelo mesmo ponto, né? D. Tá bom? Então, se você pega duas transversais distintas, você tem um mapa que vai de uma transversal na outra, né? Pelo menos numa pequena vizinhança da folha. Você tem um difeomorfismo que vai de D a sigma. Tá bom? E esse mapa vai conjugar as holonomias, né? Lembra que para definir a holonomia você precisa fixar o ponto e fixar a transversal. Tá? Então, eu tenho o mesmo ponto, mas eu estou tendo transversais distintas. Então, esse φ vai conjugar os mapas de holonomia. Tá? Esse φ definido como? Bom, você pega um ponto aqui, pega a placa e vê onde bate na outra transversal D. Tá certo? Então, o que você tem que a holonomia de F com respeito à transversal sigma é holonomia de F com respeito à transversal D composto com φ a menos 1 composto com φ. Esse φ conjuga as duas holonomias. Então, de fato, a classe de conjugação não depende da transversal também. Tá bom? Vamos definir o que significa germe de difeomorfismos, ou germes em geral de funções. Tá? Esse é um conceito que eu acho que todo mundo já viu, mas eu vou redefinir, né? Eu vou considerar o conjunto de pares FU, tal que F é uma função. Professor, tem uma pergunta no chat. Sim. Ah, sim, é uma boa pergunta. Eu vou explicar isso, Giovanni. Pergunta se essa pequena deformação seria uma homotopia. Você pode fazer uma deformação por homotopia, mas quando você deforma por homotopia, você pode se afastar da curva, né? Em princípio, você pode ter duas curvas e você pode deformar uma na outra. Você pode ter duas curvas bem longe uma da outra. Deixa eu adicionar uma página aqui. Vocês veem minha tela? Sim, né? Você pode ter uma curva aqui assim, por exemplo. E você pode ter um caminho assim aqui. E as duas podem ser homotópicas, né? E, em princípio, elas não vão ser cobertas pela mesma sequência, pela mesma cadeia subordinada. Você poderia precisar outra, né? Em princípio, nada diz que a mesma cadeia vai cobrir as duas. Então, isso é um pouquinho mais forte do que a homotopia, né? A homotopia é uma deformação, mas uma deformação que pode ficar longe, em princípio. Mas, de fato, a propriedade vale para a homotopia. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho, tá? Essa pergunta é muito boa. Então, vamos definir germes aqui. Eu tenho funções e abertos, né? Funções, sei lá, qualquer tipo. Você define uma classe, né? Todos os abertos contêm o ponto U, ponto P. Tá? E você vai definir uma relação de equivalência, não é isso? FU, né? Está relacionado com GV. F e G são funções do mesmo tipo. U e V são abertos que contêm P. Somente se elas coincidem em alguma vizinhança, né? Existe W contido em U interseção V. Contém P. Tal que F restrita W igual a G restrita W. Tá bom? Isso define uma relação de equivalência. E o quociente é o espaço de germes. Pela relação de equivalência, espaço de germes de funções
ao redor do ponto P. Tá? Germes ao redor do ponto P. E a classe de equivalência é chamada germe de F. Isso aqui é o germe de F em P. Então você não se preocupa pelo domínio, você se preocupa só pelo comportamento local ao redor de alguma vizinhança do ponto. Tá? E o que a gente vai estar interessado em germe de difeomorfismos, tá? Conjunto de... Quando a gente falar de difeomorfismos, o espaço de germe de difeomorfismos em geral é denotado assim, né? Essas aqui são germes de difeomorfismos em sigma. Germes de difeomorfismos em sigma ao redor de P. Ou seja, são funções que vão de um aberto em sigma a um aberto em sigma. Os dois abertos contêm P, tá? E o difeomorfismo vai de um aberto ao outro. Claro, aqui a gente pede que os difeomorfismos fixem P, tá? Eu não falei isso. Que fixam P para poder falar que fixam P. Ou seja, que levam P nele mesmo. Como os mapas de holonomia, né? Tá bom? Mas eu não me preocupo com o domínio, eu me preocupo só que o domínio contém um aberto ao redor de P. Então, o teorema fundamental aqui é que se eu tenho dois caminhos homotópicos, γ1 e γ2, com as extremidades fixas, eu pego uma seção transversal por cada um deles, e eu chamo FI, aplicação de holonomia, então, o germe, né? O germe de difeomorfismo, lembra que eles são difeomorfismos, numa vizinhança do ponto PI. Né? Esse aqui seria o germe de F1, coincide com o germe de F2, que eu chamo de Φ2. Esses aqui são os germes, tá? Germes ao redor de P1. Ou seja, se eu tenho dois caminhos homotópicos e eu pego a holonomia de um e a holonomia do outro, ao redor do mesmo ponto, do ponto P0, os dois coincidem, pelo menos numa vizinhança. Né? Numa vizinhança na transversal. Lembra que a transversal é um disco, né, transversal, a foliação. Tá bom? E no caso em que o caminho seja fechado, que é o caso que vai nos interessar, né? Se γ é um caminho fechado, P0 igual a P1, sigma 0 igual a sigma 1, tá bom? Então, eu vou ter um morfismo de grupos. Temos um morfismo de grupos. Que é o mapa de holonomia, né? Que é o mapa φ, definido no grupo fundamental. Aqui, né? No grupo de difeomorfismos. Tá bom? Que leva a classe de um caminho. Lembra que o germe não vai depender da classe se eu pegar outro caminho homotópico. O germe vai ser o mesmo. Tá? Isso aqui leva no F associado a caminho inverso. Isso. Ao germe, né? Caminho inverso só para que isso seja para que seja um homomorfismo de grupos, tá? Senão não vai ser um homomorfismo de grupos. Ele vai trocar a ordem, né? Porque lembra que a operação no grupo fundamental é a concatenação de caminhos. Né? Então, se eu vou primeiro por um caminho e vou depois pelo outro, quando eu aplico a holonomia, eu aplicaria primeiro o mapa, a holonomia do primeiro caminho e depois do segundo, mas na holonomia, nos difeomorfismos, aplicar um mapa primeiro significa colocar ele na direita e depois compor com outro na esquerda, né? Precompor. Então, para que a ordem seja preservada, eu preciso colocar o caminho inverso. Tá? Então, a prova
A prova da primeira parte, que não depende da classe de homotopia, é muito simples, né? Porque se você tem dois caminhos, né, que são homotópicos ou homotopicamente equivalentes, eu posso fazer pequenas deformações para que a holonomia não mude, né? E como a homotopia, a imagem da homotopia é um compacto, né? Lembra que a homotopia é um conjunto, é uma aplicação contínua que vai daqui em F, né? Tal que em 0 vale o primeiro caminho, 1 vale o segundo, né? Então, como a imagem de um compacto, eu posso chegar do caminho γ1 ao caminho γ2 por uma quantidade finita de caminhos muito próximos um do outro, né? E cada vez que eu estou próximo, a holonomia não muda, tá certo? Então, esse aqui, por exemplo, esse aqui chama de γ1 linha, aí eu deformo um pouquinho, γ2 linhas, e a holonomia não muda entre γ linha, 1 linha e γ2 linhas. Né? E eu chego num número finito de passos no segundo caminho, tá bom? Porque eu posso cobrir por uma quantidade finita de cadeias subordinadas toda a imagem da homotopia. Então, como eu já sei que deformações próximas não mudam, eu posso deformar toda a homotopia e mostrar que o germe não muda, tá bom? E a segunda parte, bom, imagina que eu tenho aqui o caminho alfa, fechado, né? Tenho aqui o caminho beta. Então, alfa menos 1, beta menos 1 e o inverso, né? Então, o que eu sei é que a aplicação de holonomia de alfa produto beta. A operação no grupo fundamental é a operação de concatenação, né? Então, isso aqui é φ. Vamos lá. Isso aqui é φ, o germe de alfa, concatenação com beta, inversa, não é isso? É a definição do mapa de holonomia. Isso aqui bom, é a operação no grupo, né, no grupo fundamental, alfa concatenação beta inversa, é a mesma coisa que beta inversa vezes alfa inversa. Tá certo? E isso aqui é a mesma coisa que eu estou seguindo primeiro alfa inversa e depois estou seguindo inversa de beta. Então isso aqui é a mesma coisa que a holonomia de alfa inversa primeiro e depois a holonomia de beta inversa. Ou φ, né? Φ, desculpa. Φ de alfa inversa primeiro e depois a holonomia de inversa de beta. Tá certo? Não. É o contrário, né? Desculpa, na concatenação, aqui primeiro está indo a inversa de beta e depois a inversa de alfa. Desculpa. Então, estou errando, estou falando aqui ao contrário. Na concatenação aqui, primeiro eu vou pelo inverso de beta. Então, primeiro eu tenho que aplicar a inversa de beta. E depois a inversa de alfa. Isso aí, então, é φ de alfa composta com φ de beta. Justamente esse menos 1 é feito para quê? Para que esse mapa seja um homomorfismo. Senão ele é um anti-homomorfismo, ele troca a ordem, tá bom? E o grupo de holonomia, por definição, é a imagem, né? Lembra que o φ é um morfismo que vai para o grupo fundamental da folha.
no grupo de germes de difeomorfismos, na transversal, no ponto P. E o grupo de holonomia é, por definição, a imagem de fio. A imagem de fio, que a gente chama o grupo de holonomia da folha no ponto P. Tá bom? Tem uma observação em que a gente fixou o ponto. A gente fixou o ponto, mas se a gente trocar de ponto na folha, os grupos são conjugados, tá? Uma observação aqui, um exercício talvez. Se você troca o ponto dentro da folha, se isso aqui é a folha, você pega dois pontos, P e Q. Eu tenho holonomia em relação ao primeiro ponto, tenho holonomia em relação ao segundo, tá? A holonomia em relação ao primeiro ponto são caminhos fechados, baseados no primeiro ponto. No ponto Q seriam caminhos fechados com ponto base no ponto Q, mas eu posso ir de um ponto a outro, né? Ligando através de um caminho. Se eu tenho aqui a transversal sigma, e aqui eu tenho outra transversal D, né? Eu ligo, essa ligação vai definir um mapa de holonomia entre sigma e D, e esse mapa de holonomia vai conjugar os grupos, tá? Então eu vou ter um isomorfismo de grupos entre a holonomia de F em P e a holonomia de F em Q. Tá bom? Então, de fato, a holonomia é uma coisa que depende do grupo fundamental da folha e não do ponto base, né? Igual ao grupo fundamental. Tá bom? Então, todas essas escolhas que a gente faz para calcular a holonomia, desde que a gente esteja falando de germes, são canônicas. A gente não está fazendo escolha nenhuma, de fato, porque tudo continua sendo canonicamente isomorfo. Tá bom? Então, você pode fixar um ponto, o ponto que você escolher, ali pega o grupo fundamental nesse ponto, fixa a transversal que você quiser. Se você troca de transversal, você vai ter uma conjugação, então os grupos que você vai obter são isomorfos. Tá? E o grupo, então, finalmente não depende de nada, só do grupo fundamental da folha e, claro, da foliação numa vizinhança, né? daquela folha. Tá bom? Então, deixa eu terminar a aula com um exemplo, que é a foliação de Hebb de S3. Foliação de Hebb de S3. Foliação de Hebb de S3, no livro tem esse desenho aqui, que é meio estranho, porque essa foliação, aquela que está de fora, pelo menos, não parece ser a foliação de Hebb, né? Só que ela é a foliação de Hebb. Lembra que a foliação de Hebb tem o toro, tem a parte de dentro do toro e tem a parte de fora do toro. Certo? Mas a parte de dentro do toro e a parte de fora do toro são homeomorfos a dois touros, a dois interiores, né? Porque a foliação, o S3 é obtido pela colagem de dois touros, pela colagem do bordo, né? De dois touros sólidos. Tá bom? Então, tem dois tipos de folha na foliação de Hebb, né? Se a gente pensar só no interior do toro, vamos pensar primeiro só no interior do toro, né? Como é que era a foliação de Hebb? Você tinha o interior do toro, né? Você tinha o toro, tinha o interior e tinha as folhas lá se enrolando e se acumulando no bordo do toro, tá certo? As folhas que são interiores são homeomorfos ao plano. Portanto, nessas folhas, o grupo de holonomia é trivial, porque o plano não tem grupo fundamental, tem grupo fundamental trivial. Tá? Então, nas folhas interiores e nas folhas exteriores, não tem holonomia. Não tem holonomia, vocês vão ouvir falar muito dessa expressão, não tem holonomia significa que a holonomia é trivial. Tá bom? Então, interior e exterior ao toro não tem holonomia. A única folha que tem holonomia é o toro. Toro bidimensional. EC1 versus EC1. Tá bom? E vocês sabem que o grupo fundamental, você basear um ponto qualquer, né? Isso aqui é Z versus Z, né?
gerado Z, soma direta com Z, né? Tá bom? Então, tem dois geradores para o grupo fundamental. Cada um deles vai te dar um elemento vai te dar um difeomorfismo. E esses dois vão gerar um grupo de holonomia. O grupo de holonomia é um grupo, né? Que é a imagem da aplicação de holonomia. Ó. Isso aqui. A imagem da aplicação de holonomia. Então, eu preciso, se eu sei quem gera o grupo fundamental, eu vejo qual vai ser a imagem de cada gerador, e esses aí vão ser geradores do grupo de holonomia. Então, o grupo fundamental do Toro, ele tem dois geradores, né? O meridiano e o paralelo. Então, deixa eu apagar aqui. A gente vai precisar da sua imaginação. Eu vou fixar um ponto. E vou fixar os dois geradores do grupo de holonomia, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Então, um deles é esse. Esse aqui vamos chamar de alfa. Tá bom? O outro gerador do grupo fundamental seria um disco, mas que ele é o bordo de um disco transverso Toro, né? Seria um disco assim. Beta. Tá bom? Tá todo mundo comigo? Alguém já calculou na cabeça? Deixa eu ver. Vamos chamar F a holonomia de alfa. Por enquanto, eu sou no interior. Ah, claro, eu vou fazer uma transversal aqui, né? Pegar uma transversal. Sigma. Uma transversal aqui, a foliação de dimensão 2 está contido numa superfície, numa variedade de dimensão 3. Então, a transversal tem dimensão 1. Tá bom? É um pedaço de reta, um intervalo aberto. Você pode pensar que a reta é toda também, porque é homeomorfo, né? Tá? Então, aqui eu estou desenhando que ela está saindo aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de 0, propositalmente, tá? E aqui tem a parte da transversal que está dentro do toro, tá? Tem uma parte dentro do toro, que eu nem vou desenhar porque vai ficar horrível. Mas essa transversal está saindo, mas tem um pedacinho, vamos dizer, a parte positiva está saindo do toro, a parte negativa está entrando. Certo? Tem uma foliação dentro e tem uma foliação fora. Tá? Então, olha só, veja bem. Imagina um ponto dentro dessa transversal. Agora eu estou desenhando, ponto dentro. Primeiro, vamos dar nome, desculpa. Vamos dar nome. F igual a holonomia de alfa. Tá? E G vai ser a holonomia de beta. Primeira coisa, F de 0 é 0. Tá bom? Porque a holonomia preserva o ponto base. G de 0 também. Tá certo? Agora, imagina que você faz o seguinte, pega um ponto dentro, aqui, X, tá? E acompanha o caminho alfa, tá? Eu fiz o alfa no sentido... Bom, se a foliação de Hebb é assim, vou pegar o alfa nesse sentido melhor, tá? Então, pega um ponto aqui, dentro da transversal, imagina a folha ela batendo lá, e aí você acompanha o caminho alfa, a folha volta, mas volta mais próxima do bordo, né? Então, se você pega um ponto X menor que zero, né, negativo, porque está dentro do toro, que é a parte negativa da transversal, então f de x, ele está mais próximo de zero, porque está mais próximo do toro. Quando você dá uma volta, a folha fica mais enrolada, ela fica se enrolando mais próximo do toro. Então, f de x negativo. Desculpa. F de x maior que x, não é isso? Maior que x, né? X é negativo, o fx está mais próximo de zero, maior que x. Tá? E o g? Bom, se você
Imagina uma folha aqui em X, quando você dá uma volta, lembra que as folhas são paraboloides, se você dá uma volta, volta no mesmo ponto. Então, g de x é x. Tá bom? Até aí tá todo mundo comigo? Tá todo mundo concorda? Agora, vamos fazer de fora. Oi? Mas, tipo, o f de x ele não bate embaixo do x? Ele não deveria ser. O Deixa eu f de ver. x, Tem no aqui, caso. você tá vendo minha tela? Tem aqui o sigma, tem aqui o zero, tem aqui o x, e o f de x está aqui. Porque lembra que quando a folha volta, ela está mais próxima do toro. O toro é o ponto zero, o zero que está no toro. Então, ela está mais próxima de zero. Ou seja, está aqui, em cima do x. Maior que x. Tá? No livro tá ao contrário, eu acho, porque ele faz o sinal trocado. Ele pega os negativos para cima, tem alguma coisa assim, mas eu acho que é isso, né? Agora, olha só o que acontece. Olha que legal. Quando você tem x maior que zero, deixa eu fazer aqui embaixo. Quando você tem x maior que zero, então o touro da casca é o mesmo. Lembra que o S3 você escrevia como dois touros sólidos, né? T1 união T2. O touro da casca é o mesmo touro bidimensional. Só que num deles os meridianos são meridianos, mas no outro são paralelos. E vice-versa. O que era meridiano num touro, no outro era paralelo. Tá certo? Então, essas holonomias trocam quando você olha do lado de fora do touro. Então, o que vai acontecer é que se você pegar um ponto agora fora e você segue o alfa, se você segue o alfa fora, o alfa, aqui o alfa, no touro que eu desenhei, ele é o quê? Ele é um meridiano paralelo, ele é um meridiano, não é isso? O alfa é um meridiano. No outro touro é paralelo. Então a holonomia não faz nada, porque lembra, a holonomia nos paralelos, se você olhar para esse touro, não faz nada. Então o que você tem que f de x é x, e já ao contrário, o g faz com que o alfa, quando você dá volta ao redor de beta, fora do touro, o g aproxima o ponto do zero. Então se você tem aqui o x, o g de x vai estar mais próximo. Então, f de x é zero, g de x é menor que x. Tá bom? Por isso é que você tem esse desenho aqui. Ó. Quando você segue o paralelo, beta é paralelo, né? Beta é um paralelo. Quando você segue ele no outro touro, ele é um meridiano. Então, a folha se aproxima. Por isso que ele está se enrolando assim fora, aqui fora. Tá bom? Então, a holonomia é gerada por esses dois mapas que têm esse comportamento. Certo? Tem que refletir, né? Assim, de primeira eu não vi também. Tem que sentar, pensar, imaginar. Tá bom? Mas é isso. Então, como prometido, vamos terminar a aula aqui. Deixa eu parar a gravação.